Olá, olá e olá. Tudo bem com você, líder? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Eu me chamo Júlio Cardoso, sou mentor de líderes e o host deste podcast. E hoje, líderes, nós vamos tocar num assunto que eu falo muito sobre ele em outros episódios, mas sempre de uma maneira um pouco mais leve, porque eu quis deixar para hoje, falar para você como você deve se conectar com os seus colaboradores. Afinal, isso é o que faz com que as pessoas, os liderados e os líderes consigam ter mais produtividade, mais desempenho, alta performance. É a conexão que há entre as pessoas. E esse é o tópico do podcast de hoje. Tudo bem? Bom, dito isso, líder, você sabe, né, se você já me acompanha há um tempo, já estamos há muitos episódios aqui no ar, você já deve ter percebido que uma das coisas que eu mais falo é sobre a conexão que você tem que ter com o seu liderado. Quando a gente fala de pessoas, é isso. O líder vai cuidar das pessoas, vai cuidar dos seus liderados. E como que ele vai fazer isso? Ele precisa conhecer os seus colaboradores, ele precisa se conectar com eles. E antes de eu falar como você deve se conectar, ou seja, algumas sugestões que funcionam muito bem, eu as utilizei e ainda as utilizo para me conectar com as pessoas, para me conectar com os meus liderados, para que a gente esteja em sintonia. Eu vou dizer para você os problemas que tem quando você não faz isso. Como normalmente eu falo, hoje eu estou aqui com o meu apoio tecnológico e também com o meu apoio físico, né, gente? Afinal, eu uso os dois, não tem problema. Mas veja, um líder que não se conecta com a sua equipe. Qual é um dos principais problemas? Ele é visto de uma maneira muito distante. Parece que não faz parte da equipe. A equipe é um time e o líder é outro. Acaba, inclusive, sendo configurado como o famoso chefe. Está distante da realidade. Ele não sabe como as coisas funcionam. E eu não estou falando aqui da parte operacional. Porque operacional, geralmente, o líder não vai saber. Mas ele precisa ter, no mínimo, uma noção. Falando aqui do podcast, por exemplo, talvez, e muito provavelmente, quem criou as estruturas desse podcast que eu estou usando agora, não sabe mexer numa câmera. Mas todos os técnicos de todos os podcasts que eu já passei, todos eles têm um nível de excelência absurdo. Entendem muito sobre iluminação, entendem muito sobre efeito das câmeras, mas será que quem criou, o gestor, a parte de logística, a parte de estrutura, será que essa pessoa entende disso também, dessa parte operacional? Isso falando do gestor, o líder que cuida das pessoas, será que entende disso? A pessoa que está lá no RH, por exemplo, entende disso? Provavelmente não. Então o que eu quero dizer é a parte de conexão. Como que você se conecta? Quando você não se conecta, como eu disse, há esse distanciamento. Outro problema, quando você não está conectado com a sua equipe, você não tem o melhor rendimento que os seus colaboradores podem trazer. Porque se não há uma conexão, um momento que você precise, por exemplo, cobrir uma outra pessoa que faltou em alguma situação, olha, fulano, preciso de você para cobrir o seu colega que faltou. Sem conexão, ele pode olhar e falar, não, vou fazer o meu trabalho, eu sou pago para fazer o meu trabalho, não para fazer o trabalho do outro. Ou então, você precisa de um pedido extraordinário, as famosas horas extras, dependendo do local de trabalho, isso acontece. A pessoa pode olhar e falar, olha, hoje não dá não. Mas se há uma conexão entre líder e liderado, esse liderado olha e fala, caramba, ele precisa de mim, a equipe precisa de mim. Há um propósito além, não tem somente eu envolvido nessa situação. Então, a coisa vai além. Tem uma conexão maior, as pessoas conseguem se unir para um bem comum. Você consegue perceber que a conexão não é balela, não é conversinha fiada? Eu costumo falar de liderança humanizada e tem a ver com isso, com a questão de conexão. Quando se fala de conexão, não é você dar abraços quentinhos o dia inteiro com as pessoas e ficar jogando conversa fora. Não, não é isso. Não confunda. São coisas diferentes. Um líder que está conectado com a sua equipe, ele sabe das necessidades da sua equipe. Ele conhece as pessoas que trabalham com ele, assim como as pessoas também o conhecem. Sabe quando ele está bem, sabe quando ele não está bem, sem ele precisar dizer uma palavra.
Quantas e quantas vezes eu não cheguei para conversar com a minha equipe, aliás, para dar um bom dia, e pelo meu bom dia, mesmo que eu fosse sempre muito alegre ao soltar o meu bom dia, as pessoas percebiam, tem alguma coisa errada com ele. Seja porque às vezes eu ficava um pouco mais recluso, porque eu não conseguia conversar tanto com as pessoas, às vezes era um dia tarefado de muitas reuniões. Todos os meus liderados sempre perceberam quando eu estava numa situação um pouco mais delicada, digamos assim, principalmente em algumas entregas, em algumas participações em reuniões, em feiras, sempre muito atarefado e não conseguia conversar com todo mundo, eles sabiam. Hoje, o Júlio está numa situação um pouco mais difícil, porque eles estavam conectados comigo. Isso não fazia com que eu ficasse de mau humor, não, tá? Isso fazia apenas com que eu, infelizmente, não conseguisse ter tempo para conversar com todos os meus liderados. Mas mesmo assim, com alguns eu ainda conseguia conversar. Mas por conta disso, eu estou usando isso como exemplo para você entender o quão forte é quando você consegue se conectar com seus colaboradores. Você consegue fazer com que eles entendam melhor você, como que está o seu dia a dia, como que está a sua situação, se você pode ou não dar atenção para eles, em que momento, afinal, você está. Quando você não tem nada disso, é como se fosse estranhos trabalhando juntos sem olhar um para a cara do outro. É como se você trabalhasse com uma parede invisível que você não visse a pessoa, não conseguisse olhar para ela, mesmo estando de frente todos os dias com ela. Isso é falta de conexão. Isso é um chefe falando com um subordinado, ao invés de um líder falando com seu liderado. São coisas diferentes. E, bem, falando aqui apenas de algumas coisas, porque em termos de engajamento e motivação, isso também acaba com uma equipe. Se você não é conectado com eles, pode esquecer. Produtividade vai ser o básico do básico e isso se entregarem. Comprometimento, esquece. Vai ser só aquilo que foi contratado e olhe lá. Precisando de algo a mais, pode esquecer. Dificilmente alguém vai fazer algo por outra pessoa que não esteja conectada. E isso independe, inclusive, de geração, que é um dos conflitos que a maioria das empresas hoje vem sofrendo, que é o conflito de gerações, baby boomer, millennials, os alfas agora, geração Z. Nós temos mercados onde as 4 gerações trabalham juntas. E eu digo o seguinte, é claro que tem suas especificidades para cada um, mas a conexão, ouvir a sua equipe, é algo que vai fazer a diferença para todas as gerações. E aí você pode dizer agora, tá, Júlio, mas então como é que eu faço, afinal de contas, para ter essa conexão com a minha equipe? Bem, vamos lá então, que eu vou passar para você algumas sugestões que são certeiras. A primeira já é a melhor de todas. Você não precisa aplicar 5, tá? Mas uma delas com certeza vai servir para o seu caso. E se você já aplica uma delas, tente usar outras para conseguir ser mais profundo, mais dinâmico com a sua equipe quando se trata desse assunto de relação interpessoal e de conexão com seus liderados, certo? A primeira ferramenta de todas, de longe, é a que eu mais gosto e mais falo dela, talvez você já saiba, é a escutativa. A escutativa, ela é formidável, é maravilhosa. Júlio, o que é escutativa? Se você caiu de paraquedas, nunca participou do podcast, nunca ouviu ou assistiu algum dos episódios, vamos lá, o que é escutativa? Escutar os outros de forma ativa é prestar atenção no que eles estão falando. Júlio, isso não é ouvir? Não. Isso é escutar. Ouvir é algo que você faz e não precisa prestar atenção. Eu estou aqui nesse ambiente e pode ocorrer barulhos, coisas caindo lá fora e eu vou ouvir, mas eu não estou prestando atenção. É o famoso entra por um ouvido e sai pelo outro. Para você ouvir, basta você não ter nenhum problema auditivo e pronto, você ouve. É normal. Não exige nada mais do que isso. Agora, escutar exige concentração. É como se você ouvisse, só que prestando atenção e traduzisse isso para a sua forma de entendimento. É quando você está numa palestra, prestando atenção no que está sendo dito, você consegue repetir, mas com as suas próprias palavras. É isso. Isso é uma escutativa. Prestar atenção no que o outro está dizendo. E no caso de líder e liderado, isso tem a ver com trazer
propostas, soluções para aquilo que ele está trazendo, seja um problema, seja uma demanda, seja um processo, uma tarefa ou uma necessidade dele. Como é que você vai ajudar alguém se você não presta atenção naquilo que ela está trazendo para você? Imagine que o colaborador chega e diz: olha, eu estou com um problema para chegar aqui no meu local de trabalho porque eu moro muito longe e tá difícil vir para cá, sabe? A condução é muito cheia, muito lotada. E você vira para ele e fala: ah, simples, troca de condução. Isso não é prestar atenção no que eu estou falando. Trocar de condução é algo simples que realmente qualquer um faria. Mas será que não tem outras abordagens que podem ser feitas? Troca de horário? Troca de departamento? Troca de função? Trabalhar remotamente? A escuta ativa, ela vai prestar atenção no que o outro está dizendo e fornecer soluções. Ou, se não for um problema que esteja sendo apresentado, demonstrar que você está realmente entendendo o que o outro está falando, aquilo que ele está trazendo para você. Isso faz com que você tenha uma conexão com os seus colaboradores que você não faz ideia. Se você resolver problemas deles, então, nossa, vai para outro nível. Aí sim você consegue se conectar de uma maneira muito mais forte. Por isso que, para mim, a maior ferramenta de todas é a escuta ativa. Tá? Mas é isso. Não basta apenas escutar. Você tem que fazer alguma coisa com isso. Tá bom? Essa é uma das ferramentas. A próxima. Essa aqui é um pouco diferente. Eu não costumo utilizá-la com frequência, que é a conversas para além do trabalho. Aí entra uma linha tênue entre você ser o líder e acabar se tornando um colega, um amigo. Mas veja, tem uma diferenciação. Eu sempre conversei com os meus liderados depois do horário de trabalho. Às vezes sobre trabalho e às vezes não. Às vezes, além de trabalho, falava sobre coisas que eu vi que eu achei interessante que combinava com aquela pessoa. Algum filme, algum livro, alguma indicação. Ou mesmo quando eu vi alguma coisa que me lembrava ela. Falei: olha, vi uma pessoa, lembrei de você. Às vezes no transporte público eu vejo alguém e falo: caramba, me lembrou tal pessoa, vou mandar uma mensagem para ela. E às vezes sobre trabalho, normalmente sempre dentro do horário de trabalho, mas fora do trabalho. Como assim, Júlio? A pessoa está numa reunião externa e eu também. Ou eu estou numa reunião dentro da empresa e a pessoa está numa reunião externa. Nós não estamos no mesmo ambiente fisicamente. Então, conversar para além do trabalho nesse sentido. Eu sempre evitei ter conversas de trabalho com pessoas do trabalho fora do trabalho. Agora, de qualquer outra coisa que não seja relacionada ao trabalho, demonstra conexão, demonstra que você é humano. Não estou dizendo para você ser amigo das pessoas do seu trabalho, não é isso. Eu tenho comigo um mantra que é: no trabalho eu não tenho amigos. Forte, né? Mas não significa que eu trato mal as pessoas. É porque eu vejo quando a gente romantiza demais algumas coisas, a gente acaba se perdendo em coisas básicas e simples. Eu acredito na gestão humanizada, na liderança humanizada que vai cuidar das pessoas, que vai querer o bem maior para elas, sempre. Mas lembrar que, acima de tudo, não somos uma família. Tem gente que fala: não, nós somos família. Não, não é. É bonito dizer isso, fica bonito quando você coloca como frase de efeito, mas não é. Assim como nós somos amigos, tal. Então, não são. Pode ser que crie-se, sim, uma amizade. É possível. Eu criei já amizades dentro de empresas, pessoas que inclusive foram padrinhos do meu casamento. Foram pessoas que eu conheci no trabalho. Nossa, Júlio, mas parece contraditório. Não, não é. O que eu estou querendo dizer é que pode acontecer isso, mas não é via de regra. Então, até para o líder não confundir e ter uma gestão, uma liderança saudável com seus colaboradores, é importante que ele não misture as coisas, mas que ele sim consiga se conectar com eles. Então, conversar fora do trabalho é legal, demonstra humanização da sua parte e que você lembrou daquele colaborador. Acredite, ele vai gostar de saber que você lembrou dele. Outra coisa, dê feedbacks com frequência. Isso aqui, eu ia até deixar por último, mas achei interessante falar agora, porque uma das coisas que vai aproximar
você e o seu colaborador, líder, é o diálogo, é a conversa. A comunicação é a maior ferramenta do líder, seja para chamar atenção, seja para montar planos de ação, seja para chamar todo mundo para conversar, para dar feedbacks, para ter aquele momento um a um. Veja, o ponto aqui é quanto mais tempo você tiver com o seu colaborador sozinho, melhor. Eu vou usar aqui como exemplo os protagonistas de filme. Sabe por que geralmente a gente gosta mais do protagonista? Além do roteiro, obviamente, que caminha para isso, faz com que ele tenha mais carisma, mas tem uma coisa que o protagonista tem mais do que todos os outros personagens quando você assiste um filme. Sabe o que é? É o famoso tempo de tela. Você vê mais o personagem principal do que os outros. Não é à toa que ele é o principal. Os coadjuvantes, você vê mais ou menos aparecerem na tela. O vilão, você vê aparecer de vez em quando na tela. Às vezes tem até um destaque. Mas o principal, nossa, a história gira em torno dele. Então é normal, quando você assiste um filme, como aquele personagem tem mais tempo de tela, você goste mais dele. Não é uma regra, mas é normal você gostar mais dele, você se afeiçoar mais a ele. Este é o ponto de ter feedbacks constantes e com frequência. Ah, Júlio, então é um interesse para que ele goste mais de mim? Eu, como líder, preciso dar feedback nas pessoas para que elas gostem de mim? Não, não é isso. O feedback ele é um presente que você dá para o seu colaborador para que ele se desenvolva, para que ele evolua. Quanto mais feedbacks você der pensando na evolução dele, e não somente para correção, mas também os feedbacks de reconhecimento do que ele tem feito de bom, demonstra uma atenção que você tem com o seu colaborador. Quem não gosta de atenção? Obviamente que o seu colaborador se sentirá reconhecido, mesmo nos feedbacks de melhoria. E isso vai estreitar os laços entre vocês e vai criar maior conexão, que é o tema do nosso podcast. Entende? Então, quanto mais feedback, melhor a conexão entre você e o seu liderado. E uma outra ferramenta importante, que essa aqui serve para trazer à luz da realidade qual que é a sua visão e propósito dentro do seu projeto. Como assim, Júlio? Todo mundo que vai trabalhar com você, todo mundo que vai se juntar à sua equipe no seu projeto, seja dentro de empresas, seja em ONGs, seja no esporte, seja o que for, precisa ficar claro o que cada um precisa fazer. Qual que é a função de cada um? Primeiro, onde queremos chegar? Ah, é aqui? Beleza. Isso tem que ser o propósito, para que todo mundo saiba para onde vocês estão indo. Para que cada um possa fazer a sua parte para chegar nesse lugar que você quer ir. Ou para essa meta que você quer alcançar. Para esse objetivo que você tem com o seu projeto. Qual que é o target? Qual que é o alvo? Então, por exemplo, um time de futebol que entra num campeonato. O objetivo principal deles, ganhar o campeonato. Beleza. Cada um dos 11 jogadores tem uma função específica para conseguir ganhar o campeonato. Você entende o que eu quero dizer? Fica muito claro qual que é a posição de cada um, mas não apenas dos jogadores, também dos técnicos, também dos auxiliares, também dos reservas, dos massagistas, socorristas, todo mundo que faz parte da equipe técnica desse time. Todo mundo sabe onde quer chegar e todo mundo sabe qual é o seu papel para ajudar o time a chegar lá. Eu estou usando o futebol como exemplo e olha que eu nem sou bom em futebol, não entendo quase nada de futebol. E aí, diga-se de passagem, eu não torço para nenhum time. Só que de São Paulo eu não torço para nenhum time, nem dos 4 grandes e nem times pequenos. Eu não torço para ninguém, eu não acompanho futebol, mas eu sei que futebol é uma das linguagens mais tranquilas de trazer exemplos. E é por isso que eu trouxe aqui para você entender. Isso também funciona no futebol, funciona com pequenos empreendedores, que têm equipes enxutas, enfim. Todo líder precisa mostrar o
target, o alvo, aonde ele quer chegar, seja claro, mostre a sua visão para os seus colaboradores, para que fique mais fácil de todo mundo saber para onde está indo. Certo? Bem, e por último, e não menos importante, isso aqui tem relação direta com a parte de feedbacks, mas aqui é específico para reconhecimento. Todos nós gostamos de sermos reconhecidos. Todo mundo gosta. Não há este ser que fala, não, eu não gosto de ser reconhecido. Eu lembro de uma cena, uma situação, onde eu reconhecia as pessoas onde eu trabalhava e num desses lugares a pessoa tinha vergonha. Falava, não, Júlio, não precisa, eu não quero, tal. Pode ter certeza. Ela até podia ter vergonha. Mas depois de passar do momento de reconhecimento, seja separado e depois na frente de todo mundo, porque isso entra na regra de ouro, inclusive, se for chamar atenção, chame atenção no particular. Elogio, você pode fazer aberto para todo mundo saber, para todo mundo ter conhecimento do que está acontecendo. Mas aí vai da sua estratégia. Em relação ao reconhecimento, chamar atenção é sempre no particular mesmo, é sempre no privado. Mas a questão do reconhecimento, algumas pessoas falavam para mim, nossa, Júlio, não precisa falar nada na frente dos outros. Eu sinto vergonha e tal. Eu brincava falando, tá bom, não vou falar nada não. Aparecia com um cartaz, parabéns, fulano! A sua produtividade foi fantástica, por conta do que você fez, nós alcançamos X, Y, Z, e mostrava. E na hora até gerava, assim, um pouco de vergonha por conta dessa exposição positiva. Mas, uma coisa eu posso te garantir. Eu marcava essa pessoa para sempre. E ela olhava para mim de forma diferente. Na hora tinha um pouco de vergonha, mas passava, porque recebia aplausos, abraço, reconhecimento, entre outras coisas que estão, enfim, entrelaçadas com isso. O ponto é reconhecer os seus colaboradores, o que eles fazem, como eles fazem, faz com que eles tenham um senso de importância que é real, mas precisa ficar claro para eles isso também. Todo mundo que tem uma equipe sabe da importância da sua equipe. Ninguém chega longe sozinho. Não chega. Quem tem equipe tem que valorizar a sua equipe. Tem que honrar a sua equipe. Isso não significa passar a mão na cabeça. Não, não é. Errou? Vamos lá, feedback, o que a gente pode fazer, como que a gente vai fazer, identificar causa raiz para que as coisas não se repitam. Mas fez algo que teve um diferencial ou alcançou uma meta, um objetivo, teve uma evolução, uma melhoria, precisa ser reconhecido. Assim como você, líder, gosta de ser reconhecido, os seus liderados também gostam. E adivinha o que acontece quando você reconhece os seus colaboradores? Também há mais conexão. E aqui vai um parênteses em cima desse reconhecimento. Atenção! O reconhecimento não pode ser falso. Não é para você ficar caçando coisas e simplesmente soltar um feedback positivo, tapinha nas costas, parabéns pelo seu trabalho. Legal, parabéns pelo quê do meu trabalho? O colaborador pode devolver. Talvez ele não fale, mas ele pense. Seja específico ao reconhecer as pessoas. Fale exatamente o que ela fez. Por que aquilo se tornou algo tão especial? E, sem hipocrisia, se couber no seu orçamento, inclua valores de pagamento. Por que não? Todo mundo gosta de ser reconhecido financeiramente também. Palavras são ótimas. Eu sou alguém que sou a favor disso, do reconhecimento. Quanto mais você falar, quanto mais você expressar, melhor, porque é uma gratidão que o líder tem em relação aos seus liderados. Mas, se possível, isso vier junto de um reconhecimento financeiro também, ninguém vai achar ruim, tá? Pode ter certeza disso. Eu sei que não é o cenário comum. Eu tenho mais de 18 anos de vivência em liderança e gestão de pessoas em pequenas, médias e grandes empresas, nacionais e internacionais. Eu sei, mesmo nas grandes empresas, o reconhecimento financeiro nem sempre acontece. Mas se puder, líder, busque isso também. Uma pessoa que fez um bom trabalho, é ótimo receber um reconhecimento. Falado, um elogio, um e-mail, um vídeo,
uma carta, alguma coisa que fique claro o que foi feito de positivo. Mas se junto disso também puder ter alguma questão financeira, poxa, por que não? Não é? Bem, estes são as 5 formas que eu deixo aqui para você de sugestão para você usar, para você se conectar com seus colaboradores. Entenda que um líder conectado com a sua equipe traz muito mais resultado. E basicamente é isso que o líder faz. Fazer a gestão e a liderança dos seus colaboradores para que tenha um ambiente harmonioso e que as pessoas consigam extrair o melhor delas mesmas. Certo? Bem, dito isso, líder, estamos caminhando para o fim. Foi um prazer inenarrável estar com você aqui, líder, em mais um episódio do Olá Líder Podcast. E aí, você já colocava em prática algumas dessas formas de conexão? Já tinha ouvido falar sobre isso? Sim, não? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu sempre leio todos. E se você quer evoluir muito mais em relação à sua forma de trabalho com a sua equipe, eu vou deixar aqui embaixo alguns links dos cursos que eu tenho que com certeza vão te ajudar. Um deles, inclusive, é o curso de feedback, que tem tudo a ver com esse tema e vai ajudar você a alçar novos voos na sua vida de líder, tá bom? Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com você aqui. Até o próximo episódio. Até mais, líder. Tchau, tchau.